Senhor presidente, senhores vereadores, vários assuntos me trazem essa tribuna, mas iniciarei por uma matéria que se encontra nessa casa, uma matéria muito importante, são as contas do último ano da gestão do prefeito Charlinho. Quero chamar a atenção do presidente da Comissão de Finanças, do ilustre colega vereador Noel Pedrosa, quero chamar a atenção da minha companheira Miriam Pacheco. Nós somos membros da Comissão de Finanças, e alertar para os prazos que nós temos com relação a essa matéria do ex-prefeito Carlos Saturno, que está aqui nessa casa. Quero também convidar todos os vereadores para, na segunda-feira, se possível for, isso requer uma responsabilidade dividida e partilhada entre todos os vereadores, e possamos fazer uma reunião para debatermos sobre esse assunto das contas do prefeito Charlinho, que está aqui nessa casa. E temos que ter, sobretudo, bom senso, equilíbrio e responsabilidade. Eu queria marcar uma reunião para a próxima segunda-feira, se possível, às 9, 10 horas da manhã, estarei aqui, convidando o presidente da Comissão de Finanças, o presidente Noel, vereador Noel, e a membro da Comissão, vereadora Miriam Pacheco. E todos os vereadores desta casa. Reitero o convite, que é importantíssimo todos os vereadores participar dessa reunião prévia, para que possamos analisar os pareceres do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas do prefeito Charlinho. Quero aqui também, eu faltei a última sessão, e cheguei na cidade, estou vendo várias manifestações democráticas, isso faz parte da democracia, adquirir direito das pessoas de se manifestar. Eu sempre me coloco da seguinte forma: as pessoas têm que se manifestar, vereador Carlos Filho, e sempre falo da seguinte forma: não seja manipulado, e não deixe de se manipular. Se manifeste, mas por aquilo que você acredita, por aquilo que você acha que está errado, que você lute para que seja melhor. Mas não deixe de ser massa de manobra, não deixe de ser manipulado, não deixe de manipular. Por isso, eu respeito a todas as pessoas da minha cidade, sou nascido e criado aqui, e nesse sentido, eu quero aqui parabenizar as pessoas que de forma ordeira se manifestam, respeitando sobretudo o direito individual de cada cidadão. Quando você respeita as pessoas, você tem o seu direito resguardado e ser respeitado também. Vi e vejo, não sou advogado de ninguém, nem do bem e nem do diabo. Mas estou vendo, agora acabei de receber informação ali, que fizeram mais de 25 cirurgias ortopédicas no Hospital São Francisco essa semana. Começaram a fazer cirurgia no Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco em janeiro vai ter tomografia e ressonância magnética a partir de janeiro e fevereiro. Mas ninguém sabe disso, né? A gente não tem informação. Esse é o grande problema. Mas tem informação da ração do povo. Todo mundo estuda na cidade. Não é verdade? Não é verdade. Porque para construir uma imagem é muito difícil. Mas para tentar e destruir, todo mundo quer se unir para destruir. É muito fácil. É muito fácil. Aquele que salvou todo mundo tentaram destruir. Imagina o ser humano de carne e osso. É muito fácil, né? Eu me aprofundei, quero aqui, senhor presidente Marcelo, quero aqui documento público, todo documento da prefeitura e todo documento da Câmara é documento público, né? Todo documento, eu queria assegurar o meu direito de falar. O regimento da Câmara diz que a plateia não pode se manifestar, nem favorável nem contra. Quero explicar aqui, que defendo também que a gente aprove aqui tribuna livre. Eu defendo também. Mas que seja feita de uma forma aprovada pelo parlamento, não de forma irregular. Ok? E mesmo no mês de julho, mais precisamente dia 3, foi comprado as seguintes rações. Eu me aprofundei e fui saber da história. E foi todo mundo denegrindo, falando, então eu quero saber da história, né? Para explicar à população. Foram comprados 807 sacos de 20 quilos de ração para galinha, 100 sacos de 25 quilos de milho,
361 sacos de 40 quilos de ração para suínos, 100 sacos de 25 quilos para cabrito, 100 sacos de 25 quilos de cabrito de lactação, peixe de engorda, 100 sacos de 25 quilos, peixe mais 100 sacos de 25 quilos, peixe alevinos, 40 sacos de 25 quilos. Isso foi comprado. Vou pedir mais uma vez à plateia que não se manifeste, faz parte do regimento interno. Eu quero assegurar. Então, o parlamentar tem direito a usar a sua pergunta, com respeito. Eu quero que respeite o meu direito de falar e explicar à população, que esse é meu dever, minha obrigação, de investigar e explicar. Eu fui lá, saber o que está acontecendo e quero explicar. Se quiserem ouvir o que está acontecendo, eu vou falar. Agora, se querem ouvir que estou distribuindo um papelzinho para difamar, sem nenhuma explicação detalhada, não tem cabimento. Após a avaliação da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, optou-se por extinguir o projeto de criação de suínos, isso que estava provocando um excesso de carga orgânica no lago, pois o meio estava ficando sem oxigenação. Como é que funcionava isso? Tinham 4 porcos, defecavam, e essas fezes caíam nos lagos, e esses peixes se alimentavam dessas fezes. O nosso professor Jailson, que é um decano, um mestre dos mestres, o cara que mais conhece desse assunto, né, pode ilustrar e me ensinar muito mais sobre isso. Você pode me dar uma pasta? O maior prazer, eu quero aprender. Eu vim aqui para aprender com o senhor, parceiro. Então, existe uma técnica em piscicultura, que significa criação de peixes, da qual essa disciplina, eu dou aula há 37 anos na universidade, que se chama suinopiscicultura. A suinopiscicultura, o esterco do suíno, as fezes de suíno, ela não é, na verdade, bem aceita no meio rural, porque ela tem um odor super desagradável. Ninguém coloca as fezes de suíno em um pé de quiabo, num pé de aipim, em alface, em hortaliças de uma maneira geral. As fezes de suínos, os pesquisadores, se não é um trabalho meu, não, apesar que eu tenho trabalho publicado nessa área, trabalho científico nessa área, em qualquer livro de piscicultura, existe a consorciação de espécies de peixes com suínos. Isso para quê? Para ter um aproveitamento das fezes de suínos para adubar a água. Quando as fezes de suíno caem na água, há uma liberação dela do nitrogênio, do fósforo e do potássio, que com a ação do sol, ela se transforma em macro e microalgas, que são consumidas pelos peixes. E o suíno, por ser um animal monogástrico, ou seja, só tem um estômago, não aproveita totalmente a ração que ele ingere. O que acontece? Parte dessa ração fica no fundo do lago e o peixe aproveita. Então, aquelas que o organismo do porco não conseguiu absorver, vai para a produção de macro e microalgas. Aquela que o suíno não conseguiu absorver também e é ração, o peixe consome. Isso se chama suinopiscicultura. Para que isso aconteça, existe uma relação entre espaço e animais. Nós criávamos exatamente lá o número de animais necessários para aquela área do lago. Se não souberam manusear, o problema não é nosso, mas até dia 31 de dezembro, tudo ocorreu certinho, bonitinho. Agora, comprar 500 sacos de ração para suíno, que não existe mais. Não existe mais. Olha só, ração de suíno, fase de crescimento, 500 sacos. Esse saco tem 40 quilos. Eu fiz uma tabela hoje. Não sou bobo, não. Eu tenho um espírito muito forte. Então, isso significa 20 mil quilos. Isso custa R$33.500. Isso significa, acima de tudo, que teria que ter 54 porcos para comer esses 500 sacos de ração durante um ano. Isso é a zootecnia que fala
meu amigo querido Vicente Cicarino Rocha. Não sou eu, não. Então, Vicente, o que acontece? A sua leitura talvez não esteja batendo com o que está aqui no Diário Oficial do dia 9 de agosto. Foram comprados 4.000 sacos de ração para galinha, foram comprados 500 sacos de milho em grão, foram comprados 500 sacos de farelo de trigo, 500 sacos de ração para suínos, 500 sacos de ração para caprinos em lactação, 500 sacos para crescimento, para caprinos também. Gente, tem 7 cabritinhos na época. Vereador. Tem 2 carneirinhos, bicho vão morrer entupido, Vicente. Vereador. Os bichos vão morrer entupidos sem você vir. Vicente, quando você fala no hospital, eu fico contente, Vicente, porque está seguindo um passo direitinho, as cirurgias sendo feitas. Agora isso aqui é sujar e denegrir o dinheiro do povo. O secretário de transporte de Itaguaí anunciou o recapeamento do viaduto, onde o coletivo desapareceu. Ele deu 30 dias para sinalizar e colocar o quebra-mola. Estou citando um exemplo diferente. Cadê? Professor. Vicente, outra coisa. Vicente, meu amigo, ouça. Eu sou bem mais velho que você, ouço meus cabelos brancos. Olha só. Ninguém está sendo manipulado ali não. A moça que está falando ali não. Ninguém está sendo manipulado não. Essa casa aqui, até hoje, nunca foi manipulada por ninguém. E não vamos deixar que essa casa seja manipulada por um garoto de 30 anos que não sabe nada de Quero falar o seguinte, é aquilo que o vereador Gelson me pediu a parte, eu concedi a parte do vereador Gelson.